Olá a todos, estamos aqui então mais uma vez com mais uma palestra no Stroke Camp 2021 da UFRJ e é um prazer enorme ter aqui hoje conosco para a nossa roda de conversa a nossa fisioterapeuta Vanessa Pagano, que tenho muito orgulho de apresentá-la, que foi nossa IC, nossa aluna de iniciação científica do meu laboratório, né, do laboratório de reabilitação após AVC, lá no início dos nossos tempos de laboratório em 2009. Vanessa, um prazer enorme te ter aqui, um orgulho muito grande. É o que a gente chama de prata da casa, né? E é uma pergunta que a gente sempre nos faz, onde estão os nossos alunos, né? E ver você hoje aqui, todo o seu trabalho, é uma honra te ter aqui. E Vanessa vai falar para a gente sobre a robótica, o quanto que a robótica pode auxiliar na terapia na reabilitação após o AVC. E para essa conversa, Vanessa, eu vou chamar a fisioterapeuta também, mestranda do nosso laboratório, Nessie Bittencourt, e a nossa aluna de iniciação científica também, a Beatriz Carvalho. Então, já falei para a Beatriz que você foi precursora da iniciação científica aqui no laboratório. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Agradeço pelo convite. É muito gratificante, né, ser convidada, principal porque a gente sempre leva, né, com carinho especial o lugar que a gente se formou, né, o quanto a gente aprendeu e o quanto a UFRJ não é porque a gente se forma aqui, mas a gente sabe o quanto que é um diferencial na nossa carreira fazer faculdade no Fundão, assim. Porque a gente trabalha com muitos fisioterapeutas e a gente sabe que o Fundão tem uma qualidade excelente, assim. E eu falar que a minha aula hoje, ela é totalmente inspirada no que eu aprendi, principalmente com a Ana Paula, principalmente na parte de critérios e saber olhar uma evidência científica. Então, talvez quem esteja muito ansioso para essa aula de robótica possa ficar decepcionado. Eu lembro de uma frase que a Ana Paula falou para mim em 2009. Ela falou assim: resultado negativo é muito importante, né? Então, a gente tem que saber olhar o resultado negativo. Então, talvez quem esteja muito ansioso, né? Porque robótica brilha nosso olho, vai ter, acho que, uma visão, não, talvez, tenho certeza que não é o que vocês vão estar esperando ouvir, mas vamos lá. Então, Você muito está dando uma prévia do Ratus, né? Que eu conheço. Então, vamos lá. Posso começar a apresentar? Com vontade, Vanessa. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu preciso te autorizar, mas eu acho que não. Pode ir lá. Espera aí. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa aula é terapia robótica na fisioterapia, tá? Então, a pergunta tema, né, do nosso Stroke Camp da UFRJ 2021 está sendo promovido aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço, né, mais uma vez pelo convite. E a pergunta é exatamente essa, né? Como a robótica pode auxiliar na reabilitação após AVC? Essa aula, essa palestra, ela não tem a pretensão de ensinar ninguém a utilizar a terapia robótica. Ela tem a intenção exatamente de explicar como ela pode auxiliar. E no final dessa apresentação, mesmo que vocês não saibam, não tenham a vivência de um robô, vocês serão capazes de responder essa pergunta. Então, como ela vai auxiliar na reabilitação? Infelizmente, eu não tenho como falar de indicação e contraindicação. Não existem indicações gerais para a robótica. E nem contraindicação. O que a gente vai falar bastante sobre a expectativa do paciente? Ele vai perguntar exatamente essa pergunta. Ele vai fazer esta pergunta incessantemente quando ele souber sobre terapia robótica. Ele vai querer saber onde tem, quando ele vai poder fazer, o que ele vai fazer para acessar essa terapia. Então, é algo que a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande na hora de
prescrever essa terapia para o nosso paciente, tá? Então, a partir do momento que eu escolho essa terapia para o meu paciente, tem que ficar bem claro onde ele se encaixa. E esse que é o principal. Por quê? Pensando em equipe multiprofissional. Muitas vezes esse paciente ainda ele está num estágio com a equipe de psicologia que ele não está apto para a terapia robótica, porque ele muitas vezes ele ainda está trabalhando questões de luto, da instalação da deficiência. Então, a robótica, como eu falei, né, no começo, ela brilha o olho, né? Ela dá um aspecto futurista, né, vamos dizer assim. Então, o paciente ele vai criar essa expectativa do retorno da função anterior à lesão, né? Isso que a gente tem que deixar bem claro e basear muito nas evidências científicas. E o que eu trago nessa foto? Ela chama Mad Bat, é um Healing Pot, né, que é do filme Elysium. E eu quero fazer essa referência porque é exatamente isso que o nosso paciente espera. Ele espera entrar numa máquina e sair restaurado. E isso não é o propósito da terapia robótica, tá? Isso é ficção científica e a gente tem que deixar muito claro para o paciente que a terapia robótica, ela não substitui a sessão convencional de fisioterapia, e muito menos substituir um fisioterapeuta, tá? Então, assim como eu perguntei como que a terapia robótica é auxiliar, como ela vai auxiliar, eu digo que a terapia robótica ela é auxiliar a fisioterapia convencional, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Por que eu falei que lá atrás que não tem indicações gerais e contraindicações gerais da terapia robótica? Porque ela está intimamente ligada com os nossos objetivos. Não tem como eu falar de indicação de terapia robótica sem saber os objetivos que eu tenho, né? Então, a gente, quando é aluno, né, a gente tem a tendência de pegar um paciente e falar, o que eu vou fazer com esse paciente? Aí eu vou atrás das evidências. Então, a gente vai achar um monte de evidência. O que tem de evidência para terapia em AVC? Aí a gente vê robótica, contenção induzida, FES, e a gente quer fazer tudo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é exatamente a contrária. A gente não tem que ir atrás da evidência direto, sem saber, sem ter um objetivo delineado. A gente tem que ver o que o nosso paciente precisa dentro dos objetivos da nossa avaliação e atrás do que ele precisa. Então, eu selecionei aqui 3 objetivos, assim, relacionados a pontos gerais, tá? Mobilização precoce, função de membro superior, função de membro inferior. Então, assim, a robótica, ela tem várias ramificações. Ela tem inúmeros robôs. Então, eu não posso falar especificamente de uma contraindicação desse que vai valer para os outros. Assim, eu vou ter que analisar paciente por paciente e robô por robô. Então, pode parecer um pouco difícil e muito amplo, porque é exatamente isso. Eu tenho que ver o que eu quero trabalhar e o que o robô pode me fornecer. Porque mesmo que eu tenha, vou dar um exemplo, um robô para treino de marcha, que é o que eu vou mostrar para vocês, mesmo eu não preciso trabalhar só treino de marcha, eu posso trabalhar outras coisas também. Então, na fisioterapia robótica, diferente de outras áreas, né? Por exemplo, numa fábrica, um robô ele substitui o funcionário. Na terapia robótica, não. Então, deixar isso muito claro para o paciente. A fisioterapia robótica não dispensa o fisioterapeuta, não dispensa o terapeuta, muito menos a fisioterapia convencional. Então, ele vai continuar tendo a sessão dele de fisioterapia e vai fazer a robótica como um plus, né? Ele vai ter a sessão a mais de terapia robótica, tá?
Então, e não necessariamente ele vai ser elegível só para um robô, ele pode fazer mais de um robô, né? Isso alinhado com o nosso objetivo. Então, de novo, ela é auxiliar à terapia convencional, tá? Isso fica muito claro nas nossas evidências científicas. Nenhum artigo, nenhuma evidência fala em substituição, elas sempre falam em adição. Então, todas as conclusões que a gente vai ler, eles falam, quando é um resultado positivo, né, que teve melhora, ela vai falar sobre que ela pode melhorar o desfecho para esse paciente, tá? Então, vamos supor que eu tenho um paciente e o meu objetivo com ele é mobilização precoce. Geralzão, assim. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho de robô para essa parte de mobilidade? Então, eu apresento para vocês, esse é o Erigo, na foto, Erigo Pro. O Pro, ele tem a modalidade FES. Então, o que ele é? Uma prancha ortostática, como todo mundo já conhece, e ela é associada ao FES. E, além disso, ela vai ter, no pé do paciente, vai ter esse gerador de movimento, né? Então, ele vai fazer um movimento, né, mimetizando a marcha, tá? Então, ele vai fazer estimular essa tríplice flexão de membro inferior. Se eu vou indicar para o meu paciente, se eu tenho um paciente que eu acho que valeria a pena fazer uma atividade dentro desse setting, né? Então, o que eu vou pensar em indicação? Ele tem indicação para ortostatismo? Tá? Eu não estou pensando na indicação direta, pura do robô, eu estou pensando no que o meu paciente precisa, tá? Então, eu vou tirar ele do leito, vou colocar ele na prancha ortostática. A mesma indicação que eu vou para uma prancha ortostática é a mesma indicação para o Erigo, é o mesmo raciocínio. Se eu penso no FES, eu vou pensar em indicação e contraindicação do FES, tá? O que pode ser benéfico, por exemplo? É o que eu cito aqui, a equipe multidisciplinar. Então, se eu escolho fazer essa terapia, eu posso associar, por exemplo, a um trabalho com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, né? Então, eu posso ver outras funções associadas a esse setting que eu escolhi. Então, isso é uma vantagem. Agora, o que o paciente pode ter expectativa? Eu vou te colocar em pé. Isso vai gerar uma expectativa gigante nele. Então, sugiro que seja conversado antes com a equipe de psicologia. O que implica ele ser colocado em pé? O que ele está esperando disso, tá? Importantíssimo, Vanessa, essa tua colocação, viu? Muito importante, porque traz uma delicadeza no olhar, né? No olhar técnico, né? Chamando a atenção para a integração da equipe multidisciplinar, que é o que a gente preza aqui no campo também, né? Então, para você ver que não é só fisioterapeuta sozinho, muito menos fisioterapeuta aliado a um robô, e sim, antes de qualquer coisa, precisar saber se o paciente tem um emocional preparado para criar expectativas, assim, dentro da realidade, né? Expectativas a gente sempre cria, né? Mas que seja uma expectativa conduzida, né? Orientada, baseada na realidade dele, né? No contexto clínico dele, né? Então, assim, e a gente pensar que a proposta do Erigo é essa mobilização precoce, já preparando para... Porque o Erigo é de uma empresa que chama Ocoma. A Ocoma, ela tem uma linha de robôs, ela tem uma gama grande até de robôs. Então, ele faz um preparatório para o próximo que eu vou falar. Só que a gente também tem que lembrar que se eu for passar ele passivamente para a prancha ortostática ou para o Erigo, eu preciso fazer um preparo antes com o meu paciente, né? Eu vou pensar assim, eu estou pensando lá na frente na marcha ou no ortostatismo, mas a gente não pode esquecer do caminho que a gente tem que fazer antes, né? Então, a gente vai trabalhar, o que eu digo de terapia convencional, né? A gente vai ter que fazer toda a anamnese, as escalas que a gente vai escolher, mas a gente vai ter que escolher trabalhar o quê? Rolar, vai trabalhar sentar, controle de tronco. Então, a gente vai ter que fazer uma construção
antes também, né? Não é, a terapia não vai se resumir à prancha ortostática. E assim, o que eu estimulo, falo, poxa, são equipamentos com custo alto. No Brasil, a gente tem esse equipamento na Santa Casa de Porto Alegre. Aqui em São Paulo, eu não achei nenhum lugar que tenha o Erigo, tá? Lá, o Erigo, ele serve tanto, né? Ele vai para pacientes do SUS e particulares, pacientes ambulatoriais apenas particulares, porque convênio ainda não cobre terapia robótica. Segundo os dados do hospital, eles podem diminuir até 30% do tempo de internação do paciente. Não achei nenhuma evidência sobre isso, tá? O que eu achei são alguns estudos em andamento no Clinical Trials, que você pode ver que eles estão estudando o Erigo, e uma das perguntas é sobre tempo de internação, mas ainda não tem fortes evidências que diminuiria o tempo. Do ponto de vista de gestão, seria um dado muito importante, porque se eu invisto no Erigo e ele tem uma diminuição superior a uma prancha ortostática convencional, então é um custo que vale a pena ser aplicado, né? E o que eu falo de reprodutibilidade clínica? Se eu for pegar o Erigo, é legal ele ter esse sistema já de imobilização passiva dos membros inferiores. Mas se a gente pensar bem assim, se a gente for tentar fazer com o que a gente tem à mão, eu não conseguiria, de repente, com 2 terapeutas, mimetizar, reproduzir o Erigo, né? Então, eu vou fazer o FES, vou colocar nos 80 graus que ele chega, né? Se a prancha ortostática que eu tiver me permitir, eu não consigo fazer isso? Eu consigo reproduzir o que o Erigo me fornece. Talvez não com a mesma eficiência, mas também lembrando do nosso objetivo. O que eu quero com essa mobilização passiva de membros inferiores, tá? Então, são coisas a se pensar. De repente, eu consigo fazer alguma coisa muito similar ao que o Erigo me dá, com um valor ou com algum equipamento que eu já tenha, que é a prancha ortostática, o FES e 2 terapeutas. Às vezes, a dinâmica do serviço não permite que um paciente fique com 2, 3 terapeutas, mas é uma opção na falta de um investimento como esse. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente aguarda a chegada, esse serviço tinha que ter, precisava ter. E não, né? Perfeitamente não, né? Mas é reprodutível em certa escala, né? Sim. Por isso que eu falo que a robótica, tudo que a gente vai ver agora, a gente vai conseguir reproduzir. O que o robô vende, né, a gente tem que pensar também, não no só aspecto da saúde, mas ele é uma empresa que visa lucro, né? E visando lucro, eles querem vender, como eles dizem, eles vendem eficiência, né? Então, é isso. O mundo ideal, né, quando eles dão a brochura, né, para você analisar os produtos, é que você tenha um de cada, né? Então, para você ter você poder escolher o que você vai usar. Então, mas assim, não conversa com a realidade do Sistema Único de Saúde, né, do nosso país. Então, a gente tem que usar muito mais a criatividade. Então, é uma coisa assim, a gente consegue pegar uma prancha ortostática se a gente tiver esse objetivo, tá? Agora, se eu mudar meu objetivo com o meu paciente, então, se eu não tiver um objetivo de mobilização precoce, eu tenho algum objetivo de função de membro inferior. E quando eu vou falar de função de membro inferior, eu posso falar de outro robô, também da Ocoma. Outros fabricantes têm parecidos, que é a Locomat. Aqui em São Paulo, a gente tem institutos que têm a Locomat, que é a CD e a Rede Luci Montoro. E eles atendem tanto o paciente do SUS quanto pacientes particulares. Então, vamos lá. Então, o mesmo raciocínio que a gente tem da Erigo, a gente vai ter com a Locomat.
a Locomate nada mais é do que a indicação dela é treino de marcha, né? Ele é um robô, é um exoesqueleto que produz movimento nos membros inferiores, pelve, ele faz essa estabilidade. Então, quando eu penso em indicar para o meu paciente marcha com suporte parcial de peso, é a Locomate. A Locomate, ela surgiu dessa demanda do treino convencional, porque eu vou fazer o suporte parcial de peso do meu paciente, só que eu vou precisar de 2, 3 terapeutas para fazer a movimentação dos membros, tá? Então, eles foram nessa proposta. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, para eles dizem que reproduz 98% do ciclo de marcha, né, humano, né, de repetições e tudo. Então, se eu faço o raciocínio, a indicação meu paciente tem indicação para treino de marcha? Eu consigo trabalhar outros aspectos, se eu quiser fazer só ortostatismo. Posso treinar só ortostatismo na Locomate, né? Então, a indicação geral seria déficit de marcha. Então, eu vou pensar, eu quero melhorar a marcha do meu paciente. Esse é o meu objetivo. Mas, qual a pergunta que eu vou fazer dentro disso? Esse é um objetivo muito geral. O que da marcha, se meu paciente já tem essa função, o que da marcha eu posso melhorar? Se eu quiser trabalhar coisas muito específicas da marcha ou a introdução de um meio auxiliar, eu não vou conseguir fazer um treino com andador, por exemplo, dentro da Locomate, tá? Então, a Locomate nada mais é do que um exoesqueleto que produz, né? Vamos dizer assim, um gerador de movimento, né? Então, ele vai fazer os movimentos passivos de membro inferior numa esteira. Mas eu consigo regular o robô para fazer passivo, ativo assistido e ativo. Quando o paciente tem muita espasticidade, o robô ele pode também travar, tá? Então, ele tem alguns sistemas de avaliação que ele consegue identificar a resposta do paciente naquela terapia. Então, de contraindicação, o que eu vou ter as mais, né, que a gente vai encontrar? Redução de densidade óssea, tanto osteoporose e osteopenia, vai ser contraindicado. Se o paciente tiver mais de 2 metros de altura e o limite de peso são 135 quilos. Se eu tiver fraturas não consolidadas, gravidez, colostomia, e uma diferença entre os membros inferiores que a gente não consegue reduzir, né, que a gente não consegue colocar nenhuma adaptação para ele conseguir utilizar o aparelho. Então, é isso, vai depender qual o objetivo que eu vou ter com aquele robô. Eu posso treinar inúmeras coisas, eu vou poder regular a descarga de peso, né, o suporte de peso, geralmente começa com 50%, pode ser mais, pode ser menos, mas tudo depende do meu objetivo, tá? Eu coloco até como uma contraindicação o valor dele, né? Porque para o nosso sistema público de saúde, isso foi antes dos aumentos que a gente teve, né? Com certeza esse 1,5 milhão, como ele é dólar e euro, né? Deve estar muito mais do que isso, né? Então, que ele seja em torno de uns 500 mil dólares, se a gente multiplica pela cotação, então, eu acho que isso já é uma contraindicação, né? Vânia, agora para hemiplegia, a gente tem evidência nível A dele, né, do Locomate. Do Locomate, não, perdão, do treino de suporte, treino de marcha com suporte de peso, né? É o que a gente fala. Se eu quero, eu preciso, né? É o mesmo raciocínio que eu tenho. Eu preciso da Locomate para fazer esse treino, né, com o meu paciente. Então, eu perco um pouco dessa, né, o nível de evidência, eu vou falar um pouquinho mais à frente da robótica, né? Mas a gente tem que ter em mente que eu consigo reproduzir o que a Locomate me vende, eu consigo reproduzir isso. Com 2, 3 terapeutas, eu consigo uma esteira e já com suporte parcial de peso, como a Ana falou, já temos evidências disso, tá?
Eu também consigo, algumas referências, elas até falam que se eu tiver um suporte parcial de peso e um elíptico, por exemplo, eu consigo fazer. Vai ser com a mesma eficiência que a Locomate vai fazer? Não, porque a Locomate ela vai conseguir manter a mesma velocidade e o mesmo número de ciclos, repetições que eu selecionar no aparelho. Então, aquilo vai ser constante, não vai ter a fadiga, né? Muitos artigos da Locomate, eles usam esse aspecto como vantagem, que não tem fadiga de terapeuta e eu consigo reduzir o número de pessoas, né, trabalhando. O que na prática não sei se acaba sendo tão verdade. Uma pessoa treinada, ela vai demorar em média, treinada, ela vai demorar de 10 a 15 minutos para colocar o paciente na Locomate, tá? Então, se eu contar que eu vou fazer uma terapia, se eu tenho tempo de atendimento de 1 hora, os 10 minutos finais para retirar o paciente e fazer higienização, então, se eu perco mais 10 a 15 minutos, em 1 hora eu já perdi 25 minutos, né? Perdi, entre aspas, né? Que é um tempo que ele não está em terapia, a gente só está... Porque cada posicionamento na avaliação eu vou fazer o tamanho do fêmur, onde eu vou colocar cada parte do exoesqueleto é medido, e vai ser, cada paciente vai ter uma altura, vai ter um peso, ele fica gravado no computador, ok, mas até eu entrar no computador e colocar para cada um, é tudo com, como se fossem parafusos, né? Então, eu vou ter que fazer isso, o robô não faz sozinho, né? Então, eu vou ter que regular isso em cada paciente que eu usar. Então, se for um paciente que tenha um pouco mais de dependência, talvez eu precise do cuidador para também ajudar. Então, eu já vou precisar de 2 pessoas para colocar o paciente na Locomate, tá? Agora você vê que é um método de motivação do paciente também. O paciente se motiva muito, né, para fazer, né? Então, isso que eu acho que, né, pode ficar bem... criar muita expectativa, né? Porque ele vai falar, nossa, eu tô andando... E Isso que eu ia falar. É uma limitação da Locomate, porque, assim, isso a gente tem que perguntar, a gente anda sempre igual? Nosso ciclo da marcha é sempre igual? Não é, né? Então, assim, quando a gente pensa em movimento, a gente pensa muito nas fases da marcha. Mas do que eu quero desse movimento? Eu quero aumento de velocidade? Eu quero variação de cadência, né? Então... No AVC, ele mostra que ele melhora, né, o tamanho do passo, né, na fase de balanço, né? Então, você tem uma regularização, né, da discrepância dos passos do membro parético e do membro não parético, né? Então, com o suporte de peso e com a esteira, né? Mas é óbvio que também só faz sentido para a gente terapêutico se você tem uma evolução, como você falou, né, do passivo para o ativo assistido e depois para o ativo, né? Porque sem essa progressão, você também fica o mecanismo por ele mesmo, né? E não o objetivo clínico da progressão terapêutica, da obtenção da independência na marcha, né? Ele perde um pouco até a função, né, Ana? E só para a gente não perder esse fio que a Vanessa falou, eu achei muito importante o uso do termo, e muito delicado, porque eu realmente não quero perder isso. A gente fala, vou colocar o seu fulano de pé, vou colocar o seu fulano para andar, e tem que ter esse ajuste de lente, né? Ele está fazendo um treino terapêutico, né? Ainda não teve a repercussão necessariamente funcional. Então, porque a gente vai ter muito aluno vendo, e esse ajuste da lente é muito importante, né? O cuidado no uso dos termos que você está aplicando é muito importante. Porque assim, o paciente, ele vai ter esse olhar, né? Que ele vai entrar no robô e ele vai andar como ele andava antes da lesão. E é isso que a gente tem que deixar muito claro para ele. É um treino, nosso objetivo é esse, tá? Eu vou até mostrar um vídeo para vocês do que é do próprio site da Okuma. Providing highly intensive physiological gait rehabilitation to severely impaired neurological patients is a huge challenge for health professionals today. This is where Hokoma's innovative solutions can help. The Lokomat is the world's leading robotic medical device that provides a highly repetitive physiological gait training, especially to severely impaired patients.
The combination of adjustable orthoses, a patented dynamic body weight support system, and sensorimotor stimulation ensures the most physiological gait training on the market. Motivating real-time feedback results in active training participation by the patient and increased self-activation of residual functions. Therapists can continuously adapt training parameters to the patient's abilities at every stage of their recovery. The objective documentation of the patient's progress supports communication to the patient, medical experts, and health insurers. The safe training environment for the patient opens new possibilities to increase therapy intensity in efficient settings. Hokoma's Lokomat, the most trusted gait robot, getting your patients back on their feet. Até essa frase final dele eu acho bem perigosa, né? Colocar, né, traduzindo livremente, colocar ele de novo no caminho dele, né? Pôr em pé de novo. É bem uma propaganda, eu diria, perigosa, né? Mas ele faz o comparativo do que seria o convencional e o que ele reproduz. Claro que o sistema ele tem inúmeras coisas super positivas. Então, como vocês viram na tela, eu vou conseguir mudar ângulo, eu quero mais flexão, eu quero posicionamento de tornozelo, eu quero... Enfim, eu consigo fazer N ajustes, então eu vou salvar, eu vou gerar gráfico, eu consigo juntar com o prontuário. Enfim, ele tem essa parte, né, tecnológica, né, mais apurada, né? Mas, basicamente, quando a gente vai pensar na parte de neuro que a gente estuda, o que ele é? Aprendizado por repetição. Então, a proposta dele é isso, ficar repetindo o ciclo da marcha, que é o que ele fala, ele vai reproduzir com 98% de exatidão a marcha humana, e vai ter, vocês viram como ele mexe na pelve, o próprio robô tem isso, então eu tenho um suporte para membro superior. É exatamente, eu vou fazer aprendizado por repetição. O que eu também tenho que me preocupar com a parte cognitiva, porque se eu deixar o paciente lá, mesmo estando com a tela e o avatar dele ali, ele pode entrar no automático muito fácil e perder completamente a interação com a terapia, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, a parte cognitiva do meu paciente. Então, na nossa avaliação, a gente geralmente escolhe muitas escalas, por exemplo, TUG, FAC, a gente escolhe muitas escalas muito voltadas para o sistema motor, né? E a gente acaba não avaliando tanto a parte sensorial, a parte cognitiva. E isso também é super importante quando a gente vai escolher um dispositivo como esse. Tá? Agora, Vani, para o paciente cadeirante, né, um paciente que está muito tempo na cadeira, né, sem pouco acesso de marcha e de ortostatismo, ele é uma ferramenta incrível, né? Que para você trabalhar orientação vestibular, reorganização de hemicorpo direito com hemicorpo esquerdo, enfim, um paciente com síndrome de Pusher, ou um paciente heminegligente, ou um paciente cadeirante de longo tempo, você vê que ele pode contribuir demais, né, para isso, né, Vani? Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é exatamente o paciente que, se a gente classificar como muito leve, ele não vai se beneficiar com as pontas, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nas pontas. Talvez o muito grave não se beneficie naquele momento e o muito leve também não, né? Porque, às vezes, o que é muito leve para nós, né, de acordo com a avaliação, a gente precisa fazer ajustes muito específicos que a gente vai precisar pôr a mão. Isso é uma limitação muito grande da Lokomat. A gente não consegue acessar o paciente, a gente não consegue tocar, estimular também, né? Então, essa é outra limitação do robô, tá? Agora, o próximo. E se eu pensar agora em função de membro superior? Eles têm a linha Armeu, né? Então, tem Armeu Power, Armeu Spring, tem vários, né? E o da foto de baixo é o Armeu Senso, que é quando o paciente tem alterações leves, né? E o Power, né, ele faz o movimento praticamente todo para o paciente. Então,
o senso ele precisa ter já alguma movimentação ativa. A indicação, o Armeu, os robôs de membro superior, eles têm muito mais evidências científicas, né, muito mais artigos do que a Locomat, tá? Então, as pesquisas estão nessa parte, acaba tendo mais evidências. Então, ele indica para qualquer alteração de membro superior que a pessoa tenha. As contraindicações também para o nosso paciente pós-AVC, então lesão de pele, instabilidade postural, alteração cognitiva, movimentos involuntários, alterações visuais, porque principalmente para o robô ele vai precisar interagir muito mais com a tela do que a Locomat. A Locomat sim precisa, mas o Armeu vai precisar dessa parte visual muito mais alinhadinha, tá? Então, o que a gente vai pensar em função de membro superior? Instabilidade postural, né? Então, eu não vou deixar meu paciente, né, lá na cadeira e deixar o robô funcionando com ele lá sozinho. Não, eu vou fazer toda uma parte de trabalho. Talvez, se dependendo do grau de instabilidade postural do paciente, eu não consiga num primeiro momento, mas exatamente isso raciocinar com o robô. Eu não consigo neste momento, talvez depois. O que eu preciso ganhar? O que eu preciso evoluir para chegar no robô? E em qual robô, né? O que eu preciso para chegar nele? Então, de novo, aqui no Brasil, a gente encontra na CD, na rede Lucy Montoro, tanto em SUS quanto particulares. Então, ele está em torno de 130 mil a 160 mil reais. Eu digo outra contraindicação para a nossa realidade, né? Porque há uma coisa nos dois. O que a gente vai precisar? A Locomat, ela vai ocupar um espaço. Agora, falando de coisas práticas, né? Ela vai ocupar um espaço mais ou menos de uns 20 metros quadrados, assim. Ela precisa de uma sala grande, ela precisa de ar-condicionado. Ela precisa de espaço ao redor do robô. Ela precisa de uma sala com ar-condicionado, com ventilação, para não ter superaquecimento do aparelho. Enfim. E ela precisa de uma equipe de engenheiros, né? Então, não é só o custo do aparelho que a gente tem que pensar, o custo do robô. A equipe por trás, porque a gente vai adquirir um robô, mas a gente precisa treinar a equipe, né? Porque o robô, ele é igual a um carro. Eles lançam esse robô agora, mas vai ter atualização do sistema, então eu vou precisar fazer uma atualização, não é porque eu fiz um curso de Armeu hoje, que daqui a um ano eu vou conseguir usar. Não, eu vou ter que, de repente, ir lá, baixar um novo manual dele, estudar de novo ou fazer um outro curso. E isso as instituições que vão ter que bancar essa atualização do profissional. Então, todo o custo que tem por trás disso, né? Vou mostrar até um vídeo que ele compara os que estão agora, né? Patients may suffer from impaired arm and hand function. Research shows that intensive and motivating therapy is the key for successful recovery. This is where Hokuma's Armeo therapy concept provides clinically effective solutions for arm and hand rehabilitation for patients with severe to mild levels of impairment. The Armeo devices enable patients to perform highly repetitive functional therapy by supporting their arm weight and by guiding the movement of their arm. The motivating game-like exercises can be easily adapted to the patient's individual motor and cognitive capabilities in order to provide an optimal challenge at every stage of the patient's recovery. Thanks to easy handling, quick setup, and patient guidance through intuitive software, clinicians can maximize the volume of intensive therapy through self-directed training and group settings. Hokuma's Armeo therapy concept, placing recovery within reach. Quase parecendo uma propaganda, né? Não ganho para divulgar a Hokuma, mas é que é o maior fabricante que tem, né? Então. Engraçado que para membro inferior eu consigo visualizar mais possibilidades, né? A gente consegue fazer assim, assado. Agora, a gente que tem um foco muito grande em membro superior, né, no ambulatório, é assim,
o sonho, a gente vê como é difícil, né? Eu aqui, triste, não, mas é porque a gente vê como a terapia de membro superior, ela pode ser até morosa para o paciente, né? A gente faz muito contato, isso é importante, mas assim, a manipulação de objetos, a interação com o ambiente, com o braço, com o membro parético, né, com o membro superior parético, ele é realmente mais difícil, até para a orientação do tronco, assim, um chuchuzinho, não tem outra palavra. A nossa luta, né? Não, é que a gente tem um olhar enviesado também, que a gente trabalha com pesquisa em nível superior, né, Vanessa? Isso, não, meu olho é só isso, né? Mas lembrando que ele também treina, assim, reaching, né? Alcance, né? Então, isso que eu ia falar. Não com visão do alvo, né? Então, assim, o grasping, que é o pegar o objeto, ele não aborda, né? Então, eu acho que casa maravilhosamente se você quer amplitude de ombro, treinar alcance, treinar vários aspectos da cinemetria ali, né? De 3D ali, do alcance, né? Mas é aquele mesmo raciocínio do Locomate, depende da fase. Qual que é seu objetivo, né? Quando eu quero treinar. Então, exatamente, assim, qual é o objetivo, né? Porque vai ter uma fase de muita repetição, que é muito importante, né? Porque se for só na mão, ou só no Face, por exemplo, você não consegue repetir tantas vezes. E o Armeu ajuda a te expandir o número de treino, né, Vanessa? Isso é muito importante. Tanto a Locomate quanto a Armeu, eles são muito, vamos dizer assim, sinceros, eles são claros. Eles vendem que o produto deles, eles vendem o que ele faz, que é repetição. Então, aprendizado, eles entram naquela linha que a gente sabe, aprender por repetição. Mas a gente acaba sendo uma parte, né? A gente brinca de 1 a 1000 repetições, né? Neuro também é muito... claro que tem todo um outro contexto, mas assim, a repetição é importante, né? E num device, né? Num aparelho que é razoavelmente confortável, né? Ele não é uma coisa desconfortável para o paciente realizar, como algumas outras terapias que a gente pode tentar adaptar, podem ser para membro superior, pelo menos. Né? E é o que a Ana falou, que eu falei, então qual o objetivo? Agora se eu quero trabalhar mais pinça, né? Eu também tenho evidências da contenção, né, induzida. Puxar a sardinha para a gente, né, que era uma das pesquisas, mas é a verdade. Se eu quero trabalhar, o que eu quero ganhar com o meu paciente agora? E principalmente o que ele quer, né? A gente vê muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com o meu paciente. Mas isso faz sentido para ele, né? Se a terapia também não fizer sentido, a gente perde tudo, assim. Se ele não... É aí que entra a equipe da psicologia mais uma vez. Aquilo tem sentido para ele, né? Porque a gente sabe que a gente não gera aprendizado só por repetição, né? A gente precisa de outras vias para gerar aprendizado e dos outros sistemas. Então, essa é a nossa visão, a gente olhar sempre a partir do meu paciente, olhar do mínimo para o todo, e não... Porque eu sei que a gente tem essa tendência, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou procurar uma evidência. Eu vi que, tem muito pro Armeu, vou pegar o Armeu e vou fazer com o meu paciente. Mas e se meu paciente eu quero outra coisa com ele, não alinha, né? Às vezes, o ponto que eu vou chegar nas evidências é isso. Às vezes, as evidências que tem, que podem ser excelentes, elas não servem para o meu paciente, né? E se não tem aplicação na vida diária, né, para frente? É o que eu falei, se não faz sentido na vida dele. Não faz sentido. Então, assim, o que o robô, né, que são limitações do robô, da terapia robótica, é essa transposição, né? Porque assim como o Armeu, a vida não é um videogame, né? E se você vê em alguns momentos do vídeo, os movimentos, eles ficam um pouco... Eu consigo ter um movimento fluido, mas muitas vezes fica um pouco blocado, né? Já no mais para baixo, o senso, ele consegue, né, ter um pouco mais de liberdade, mas a pessoa já tem também, o paciente já tem muito mais controle. Então, o que a gente, né, não só da função, mas o que do movimento, quais aspectos do movimento a gente vai trabalhar. Então, quando a gente coloca o nosso paciente na postura sentada, a gente vai trabalhar o que? Alinhamento. Eu vou querer mais velocidade do membro superior, eu vou querer amplitude, né? A gente também lembrar dessa parte biomecânica, né?
E, de novo, o objetivo ele está intimamente ligado com a indicação, tá? O que eu gostaria de mostrar um outro robô de membro superior, que eu falo, é quase um queridinho, porque ele é fruto brasileiro mesmo, não sei se vocês conhecem, que ele chama ARM, é da empresa Vivax. É uma empresa brasileira, tá? E a sigla dele, né, acaba sendo, né, braço em inglês. E ele é muito, assim, não que ele é barato, mas comparado ao o Armeu, né, ele é cerca de 200 mil reais, ficou duplicado aqui, e ARM significa uma máquina de reabilitação, né, que vai assistir o movimento, né, basicamente. E ele é um joystick, é como se fosse um videogame mesmo, daqueles antigos, né, um joystick que ele também está disponível na rede Lucy Montoro, tanto para SUS e particulares. Eu vou mostrar um vídeo deles também e eu quero atenção no paciente, a hora que ele estiver demonstrando, para a gente discutir também essa parte do alinhamento de tronco. Vou pôr para vocês verem. A ideia surgiu basicamente pela necessidade de tratar pessoas com AVC e que não eram tratadas justamente por falta de uma tecnologia mais eficiente, né? O robô, na verdade, ele é tipo de um joystick, né? Você tem um jogo, né? Você vai ver um monitor que tem um target, então você vai tentar levantar. Só que você tem a ver, você não consegue, né? Aí o robô percebe que você está fazendo força e leva. Tá difícil pra caramba, né? Conseguiu. Você vai fazer isso aí 900 vezes durante a sessão. Uma sessão normal tem 100 movimentos. A quantidade de movimento e a interação que você tem com a parte visual, você ativa a parte cerebral que você precisa para fazer o movimento. Entrei no projeto justamente para ajudar a elaborar melhor o robô, ajudar na análise do movimento e melhoria da qualidade do movimento do robô, para ajudar na reabilitação de pessoas com AVC. O robô não vem com essa intenção de retirar o fisioterapeuta do mercado, mas sim como uma ferramenta de auxílio terapêutico, tanto de pesquisa, quanto de poder inovar e criar novas possibilidades para a fisioterapia. Transformar a fisioterapia em um momento mais divertido, mais agradável para o paciente. Quando você põe um exercício com um robô de uma forma lúdica, sem perceber, ela está executando o exercício, mas ela não percebe que está fazendo aquele exercício direcionado para aquele grupo muscular ou para aquela função do braço, por exemplo. Quanto mais você fizer o ambiente virtual ficar parecido com o real, você fica imerso e mais você pensa que está realmente fazendo aquele movimento. Então, o seu cérebro também entende isso. Aí pensa que está um momento. Aí, nesse pensar que está um momento, você ativa aquela área cerebral e se recupera mais rápido. É uma mudança de estratégia, né, para as pessoas fazerem a reabilitação. E o que é a proposta dele que eu acho legal, não acho que é viável, pelo menos para mim não seria, né? É que ele é portátil, né? Então, daria para a gente, por exemplo, pensando no atendimento particular, a gente poderia levar ele na casa do paciente. Eles fazem até um sistema de leasing, né? Não sei se facilita para se alguém quiser comprar, né? Mas é um pouco mais viável do que ter um Armeu ou uma Locomate, por exemplo, né? Mas o que eu achei muito legal dele é que ele foi destaque das inovações da FAPESP, né? Então, assim, a gente entra, né, na área de pesquisa, né? Então, assim, ele é fruto de uma pesquisa, né? Ele é um fruto, né? Ele é um facilitador do movimento, né? Isso, É um facilitador. Você consegue repetir muito mais vezes e consegue facilitar o movimento. E o importante também é que você junta com tanto o Armeu quanto esse, com as funções, né? Porque o seu cérebro não entende o que é um movimento
simples, né? E sim uma função, a tarefa, né? Qual é a tarefa? Empurrar a bolinha lá no vídeo, né? Então você vai trabalhar o teu membro como um todo, né? Com o objetivo final da tarefa, né? E eu acho que Coordenação, todos os componentes cinemáticos do movimento ali, né? Exatamente. E vocês viram no vídeo o alinhamento do tronco, toda vez que ele faz a flexão do membro superior, a elevação do membro, como ele desvia o tronco, tem um desalinhamento do pescoço. Então, assim, a gente vai colocar esse dispositivo, mas a gente tem que também estar atento a essas outras nuances, né, do movimento. Então, ele está, vamos dizer, gerando uma compensação. Então, o robô está gerando uma compensação, então também é interessante. O que eu posso fazer para diminuir essas compensações, né, que ele está fazendo durante a terapia? E outra coisa que a gente tem, que entra na parte de cognição, a gente acha muito legal, né? Igual a Ana falou, colocar o alimento no prato, no vídeo, mas quando a gente pega pacientes, às vezes, que ou não veem sentido naquilo ou vão desdenhar disso. Mas eu vou fazer isso, eu vou ficar pondo a frutinha no pratinho. A gente vai ter paciente assim que não vai entender o porquê daquilo. Então vai caber a gente também fazer toda essa explicação. A gente vai explicar. É uma visão infantilizante, né, gente? Exatamente. Ele vai, nossa, eu vou fazer isso que é o robô, né? Ele vai... E é uma questão de expectativa, né, Vanessa? A expectativa do atendimento. Quando a gente fala um robô, por exemplo, então tem um locomate, ele vem com toda essa visão futurista, sci-fi. Começo, né? Que assim, eles acham que o robô, por isso que eu falei que pode ser decepcionante, né? Exatamente por conta disso, porque, nossa, um robô, né? Exatamente isso, né? Estar alinhado com essa parte da instalação da deficiência, das adaptações e como a gente vai seguir daqui para frente. Né? Vou grifar a parte que você estava falando das compensações de tronco, porque é importante ter essa visão, né, de que o robô ele não é um coterapeuta, ele é uma ferramenta de terapia, né? Assim então, como a gente tem o FES, tem o ultrassom. Exato, você não pode simplesmente deixar a pessoa lá sem ter nenhum feedback, né? Porque talvez, às vezes, algumas pessoas podem pensar dessa forma, né? A pessoa está fazendo terapia robótica, ele fica lá com o robô e o terapeuta fica do lado, anotando. Não é isso, né? Ele não é um coterapeuta, em hora nenhuma. Isso, exatamente. E eu acho legal, né, quando a gente vê um produto de uma pesquisa. Agora, quando a gente fala em evidência, né, eu trouxe esse guideline, que acho que quem gosta de AVC já deve saber esse guideline de cor e salteado, né, que ele dá então, assim, mesmo esse guideline sendo de 2016, ele já dá indicações, né, do nível de evidência. Então, mesmo assim, ele coloca como... tanto da recomendação, ele recomenda a terapia robótica em 2 aspectos, de mobilidade, de atividade de membro superior e da toque, propriocepção, né? Então, ele fala dentro de mobilidade, ele coloca a evidência nesses com 2 pontos, né? Que é o robô para melhorar a função e mobilidade pós-AVC, combinado, que eu falei lá atrás, adicionado à terapia pode ser considerado. Então, assim, pode ser, né? Então, porque vai depender dos nossos objetivos. E ele coloca também, né, da esteira, de um dispositivo robótico, considerando essas habilidades. Então, né, esses robôs para treino de marcha. E para membro superior, a mesma coisa, né? A diferença, né, a gente vê um B e um A, né, na parte de class, né? E em level a gente vê uma nota A já, né? Então, assim, a gente tem grau de evidência, a gente tem muito artigo, principalmente do Armeu, a gente tem muita evidência mesmo, assim, Locomate. E a gente tem outros robôs também, tem uns robôs de membro superior, por exemplo, na Malásia, que eles são fabricados lá, assim como a gente tem o ARM, da Vivax,
e tem resultados positivos também. O que eles falam que falta muito é isso, protocolo, estudos grandes, né? Que ainda falta bastante. Talvez no próximo guideline que tenha de stroke, nessa parte de robótica já esteja muito maior, né? Mas ainda a gente vê que... por que vai ser difícil também ter muito mais artigo, principalmente aqui no Brasil? Porque só em São Paulo, assim, São Paulo e acho que Porto Alegre que vai adquirir mais, né? Eles têm o Érigo, mas estão pensando em expandir. Então, como que a gente vai até, por exemplo, propor estudos entre institutos ou fazer estudos comparativos, né? Se a gente for olhar por esse aspecto, se só um estado tem e só na capital ainda, né? Então, são fatores a gente se pensar, né? A gente fala terapia do futuro. E o que eu queria discutir com vocês também, quando a gente olha essas evidências, né? O que dessa evidência eu consigo levar para o meu paciente? Ou quando eu leio uma evidência positiva de robótica? Então, eu vi que eu tenho grau de evidência, eu tenho muita literatura, mas aí eu volto para o meu paciente. Do que eu tenho, do que eu estou lendo aqui que vai ser bom para ele? Qual que vai ser meu objetivo nessa terapia, né? Outra coisa que eu herdei da Ana, né, uma linha mais bobatiana, né, o que assim, quando a gente pensa, né, faz esse raciocínio no Bobat, não sei se vai ter alguma palestra voltada para essa parte, né, aqui no Stroke Camp, mas a gente vê o quanto, quando a gente pensa no raciocínio Bobat, por exemplo, o quanto o robô acaba limitando algumas coisas da nossa terapia, né? E talvez, dependendo do nosso objetivo, a gente nem indicaria, mesmo tendo um grau de evidência bom, assim, e tendo muita evidência, muito artigo bom, e é isso que a gente tem que pensar, né? O que ele precisa e o que a gente pode oferecer, né? E a intersecção também com a pesquisa, né, Vanessa? A gente discute muito no nosso grupo, nos projetos em conjunto que a gente tem com a engenharia biomédica, justamente de pensar desenvolvimento de produtos que tenham efetivamente um impacto, né, que você consiga realmente adaptar. A gente viu um que ganhou, né, o prêmio, mas da FAPESP, mas assim, a gente ainda precisa de mais iniciativas também. A gente tem um grupo muito coeso, então é engenheiro, fisioterapeuta, então a gente complementa as visões, né, para o desenvolvimento de novos aparelhos, ou de novas metodologias de avaliação que sejam mais completas, mas talvez isso também falte, né, essa evolução, parar de pensar no movimento tão blocado. Eu digo isso pensando na pesquisa, né? Uhum. Mas é importante. E ter o nosso, né? Olha o quão a diferença abissal entre um aparelho e outro, né? O aparelho da Vivax, olha quanto custa. Então, isso eu acho que também passa por isso. A gente tem poucos centros disponíveis, tem poucos aparelhos disponíveis, mas a gente também não tem uma pesquisa tão voltada ainda, né, aqui para isso. Exatamente isso. A outra coisa que eu quero, né, entrar nisso é a robótica e a realidade brasileira, por exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tem agora Central de Regulação de Vagas. Isso eu não tenho informação se ainda outro estado brasileiro está, até a última informação que eu tinha, não tem nenhum exatamente igual, né? A gente tem essa central agora que é o quê? Nosso sistema CROSS. Então, se eu quiser indicar, eu como fisioterapeuta, eu acho que meu paciente vai se beneficiar da terapia robótica. Posso encaminhar para um centro de reabilitação? Não. O que vai ser, por isso que eu falei, vai ser um pouco decepcionante, né? Porque a gente não vai indicar terapia, por mais que o paciente tenha todos os pré-requisitos de acordo com a minha avaliação. Nossa, eu acho que ele vai ser muito bom para ele. Não, eu não vou indicar o dispositivo, eu não vou indicar a terapia, eu vou indicar a reabilitação. Então, na central de regulação de vagas, ele vai
para fazer fisioterapia. E dentro da central de regulação de vagas, ele vai, tem vaga em tal centro de reabilitação. Se lá nesse centro que eu for encaminhado tiver robótica, ele vai ser avaliado pela equipe local, tá? Então, para quem é de fora de São Paulo, não tem esse fluxo, né? Se é um paciente, como que eu faço, né? Se eu quiser fazer um tratamento no centro de reabilitação em São Paulo, ou eu faço como particular, então, ir na porta, que a gente chama, né, do centro de reabilitação, e fazer toda essa parte de triagem como particular, pelo SUS tem que morar aqui em São Paulo. Então, o que algumas pessoas fazem? Às vezes conhece alguém que mora em São Paulo e acaba vindo para casa dessa pessoa para conseguir a vaga. Mas, assim, a gente não consegue indicar a terapia, a gente vai indicar a reabilitação. E eu acho que nada mais certo também do que cada terapeuta que vai avaliar também vai fazer a avaliação do que ele precisa naquele momento, né? O paciente, o pós-AVC, ele vai ter vários momentos e vai ter uma evolução. E em cada momento ele vai ter objetivos diferentes. A gente não vai ter sempre o mesmo objetivo, né? E mesmo que a gente tenha um objetivo amplo, cada sessão a gente vai ter nosso mini objetivo, tá? Então, é isso. E no centro de reabilitação, vai ter vários pacientes que também. Então, a terapia robótica que a gente está discutindo para o AVC, mas ele é usado e a gente vai ter bastante artigo, sim, evidência para AVC, mas a gente tem, tanto da Locomate, o que a gente tem mais artigo ainda do que em pós-AVC, é para lesado medular, né? Então, assim, a gente tem muita evidência nessa parte também. Então, tem vários grupos de pacientes que vão se beneficiar da terapia robótica. Até amputados, quando a gente quer amputados de membro superior, por exemplo, eles super se beneficiam também do Armeu, por exemplo. Eles fazem terapias na robótica também. Então, esse é um ponto que eu queria chegar. É um equipamento de alto custo. Então, quando eu penso até no aspecto da gestão, né, de indicar, quantas patologias, para eu comprar um robô, quantas patologias eu vou conseguir absorver, né? Porque eu preciso usar, né? Quantas, então, eu atendo 10 patologias, as 10 vão poder usar o robô? Né? Eu vou nessa parte de gestão financeira, né? E tem tudo isso, vai precisar de manutenção, espaço. Então, entre todas as terapias disponíveis, é interessante? E se for interessante, quais os pontos, né, que a gente pode levar em consideração? É super interessante, né, Vanessa? Porque é um dispositivo facilitador, né? Como pensando na classificação internacional de funcionalidade, né? Isso que eu queria falar também. Ele é a robótica, ela pode também ser uma barreira, né? Isso, exatamente. Pensando na CIF, eu acho que assim, esse ponto também que eu queria chegar. As pessoas veem a robótica como um facilitador, mas dependendo do meu paciente, ele pode ser uma barreira. E se ele for uma barreira, a expectativa dele vai lá para, assim, vai ser destruída, né? É como qualquer outro recurso terapêutico, o que define é a assertividade da indicação, né? Isso. A indicação clínica, que isso precisa de uma avaliação muito criteriosa e uma avaliação multiprofissional, né? Não é só do fisioterapeuta, não é só do médico fisiatra, não é só do psicólogo, né? É realmente uma integração, né, da equipe multiprofissional. É isso que o campo sempre defendeu, né? Um campo de imersão multiprofissional no cuidado do AVC. A gente entende que a gente não consegue acessar como deve ser, né, um paciente de AVC apenas uniprofissionalmente, né? Tem que ter uma equipe multiprofissional, senão você vai cobrir um lado dele, mas diversos outros lados serão descobertos, né? Estarão descobertos. E estar atento, né, para certas demandas, então a expectativa, você pode ter esse olhar, né, como fisioterapeuta, eu estou atenta à expectativa desse paciente, eu não quero que ele se frustre, mas você não é o profissional indicado para que ele converse sobre essa expectativa com profundidade, como é, por exemplo, o psicólogo. Então, precisa estar realmente todo mundo junto, né? O fato da gente estar atento e ter essa escuta e ter essa percepção só reforça de que a gente vai precisar chamar outro profissional, que ele vai precisar estar junto
para lidar, né? A gente não é capaz de lidar com todas as demandas que a reabilitação neurofuncional, né, pelo menos, ou que a readequação desse paciente gere, né? Com a reabilitação, sim, mas a readequação desse paciente vai gerar. Exatamente, e assim, e o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, comparado em termos de tempo, a gente passa muito mais tempo com o paciente, principalmente quando é um pós-AVC ainda agudo, né? Geralmente a gente passa muito mais tempo mesmo, tem mais sessões por semana do que, né? Às vezes ele faz fono uma vez na semana e 3 vezes na semana de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, o vínculo que se cria também é diferente. Então, a gente vai conseguir essa parte, talvez ele conte coisas para a gente que ele vai demorar um pouco mais para contar para o terapeuta, né, para o psicólogo. Então, e é super importante a gente estar atento, porque talvez esse paciente precise de outras medicações e tem indicação de psiquiatra também, né? A gente vê o paciente, é o que eu falo, a gente vê o que o paciente precisa e trabalha junto para conseguir, é isso. Eu queria lembrar também da gente esse guideline que você está citando, que é 2016, né, na revisão dele de 2020, já inclui o RATUS, né? O RATUS é o maior estudo multicêntrico que a gente tem hoje, né, no mundo, em uso da robótica no AVC, né? E principalmente a robótica de membro superior. E a gente teve o privilégio de ter o Hermano Krebs, né, coordenadores desse estudo, que é um brasileiro que está no MIT há mais de 20 anos, é um cara que é engenheiro, que só trabalha com reabilitação, e ele mostrou para a gente, né, de que, olha, aumentou-se muito o nível de evidência, né, depois do RATUS, que teve um N muito grande, né, o número de pacientes que participaram foi muito grande, porque é Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, vários centros, né, e o nível de evidência sobe muito, mas mostrando o quê? Que você aumenta o número de repetições, então, você tendo uma robótica no teu serviço, você é capaz de intensificar, né, o número de terapias, então, em números mesmo, né, reais. E o paciente estava com um terapeuta fazendo ali 20, 30 repetições, né, de diferentes funções, diferentes tarefas, ok? Mas ali, se você, além disso, você associa a terapia robótica, né, você tem o melhor resultado. O artigo mostra isso, né? É o melhor resultado da associação da fisioterapia convencional com a robótica, porque você aumenta o número de repetições, assim, de uma forma incrível. E eu acho bacana que ele também traz isso para a gente, né? Que é uma coisa que todos nós compreendemos. Por exemplo, você caminha, tá? Né? Você é saudável, você caminha naturalmente. Mas você pode hoje querer fazer uma atividade física e começar a correr. E você ficou muito craque nessa tarefa, muito treinado na corrida, você vai querer. Então, você saiu da caminhada, com uma atividade física, começou uma corrida, mas começou a enjoar, e aí você vai querer fazer como é que chama? Aquele elíptico, né? Ou vai querer fazer uma esteira, enfim. A robótica acho que entra muito nisso também, porque a gente tem que lembrar. Uma coisa que está muito presente nesse campo, viu, Vanessa, é a lembrança de que o nosso paciente, né, ele tem uma fase aguda muito dolorosa ali, né, que chega aí de 3 meses até 6 meses, e depois ele deixa de ser esse doente, né, e ele passa a ser um doente crônico, ou, evoluindo para um termo que a gente vê cada vez mais em uso, né, ele deixa de ser esse estado agudo da doença e passa a ser uma pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência, se der tudo certo, se ela for bem cuidada e tudo mais, ela vai progredir aí para o resto da sua vida, né? Sempre tem algo a ganhar, né? Dependendo do momento, ele vai ter vários momentos e vários objetivos. Uma coisa que eu queria falar do RATUS, né? Que, assim, já para gente que sabe de evidências, ele foi publicado no Lancet, né? Então, assim, tá lá para quem quiser pesquisar. Depois, qualquer coisa, a gente passa o nome certinho do artigo, mas, assim, a Ana falou, é um N gigante, realmente, foram 770, se eu não me engano, pessoas, participantes, né? E ele pegou um intervalo legal, ele pegou de 2014 a 2018,
Então, mesmo quando saiu o Guidelines 2016, ele pegou, meio que estava no andamento ainda do RATOS, né? Ele faz essa parte bem legal envolvendo essa repetição, né? Então, é treino assistido por robô, né? Então, é bem legal esse estudo, mas é o que a gente discutiu, né? Não é só ele melhora, mas a gente precisa ter isso em mente mesmo, né? Do que eu quero, né? É treino assistido por robô, né? Não é treino exclusivo de robô. Sim, a sua terapia não pode aguardar a chegada de um robô no seu serviço, No momento, para que super você importante. consiga até tentar a literatura. É o nosso raciocínio, né? A gente pode treinar a caminhada, né? Fazer um jogging aí, fazer uma corridinha. E se você conseguir uma esteira, você pode aumentar o número de horas ali, aumentar a velocidade, aumentar a inclinação. Então, isso é super importante que você pega um paciente, né? Que fica muitos anos vivendo com a deficiência, isso é super importante, porque você motiva, né? Você motiva a pessoa, né? E tira um pouquinho aquela cara de terapia, tão terapia, né? E outra, traz um aspecto um pouco mais de lazer, um pouco mais solto, né? Eu acho que eu digo uma falha, não uma falha, mas uma resistência que a gente ainda tem, até por, acho que, falta de contato, eu acho que em alguns casos a gente acaba demorando para colocar nosso paciente, encaminhar para um educador físico, sabe? Para o condicionamento mesmo, para a atividade, né? Então, para encaminhar ele para um esporte, existem vários centros, né? Aqui em São Paulo a gente tem Acreditando, tem vários para a equipe de remo adaptado, então tem muito esporte também, dança, né? A gente pode indicar, então, às vezes o paciente você coloca, deslancha mais nessas funções, nessas terapias, do que na terapia convencional mesmo, né? A gente teve uma palestra com uma atleta, né, que teve um AVC, e é bem interessante, vai estar também no campo. E tem essa questão também de não estar tão ligado, tão íntimo com terapia, né? O esporte, quando ele está atrelado ao lazer, por exemplo, o lazer é um direito universal do ser humano, né? Um dos direitos fundamentais do homem. Então, assim, não se pode negar isso. Bom, Vanessa, prazer imenso te ter aqui. Te agradeço muito. Tenho certeza que teus conhecimentos ajudarão a muitos pacientes a compreender o que é o auxílio da robótica na terapia e os seus benefícios, para alunos e profissionais também. Então, assim, muito obrigada pela tua participação. Estivemos aqui com a fisioterapeuta Vanessa Pagano, fisioterapeuta da Rede Luci Montoro, de São Paulo, e que nos trouxe conhecimento sobre robótica aplicada à reabilitação de AVC. Foi ótimo. Obrigada. Qualquer dúvida, quem tiver dúvida, até eu falei para a Ana fazer discussão de artigos, a gente pode ver essa possibilidade também, tá? Ampliar. Te agradeço, querida. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente.